Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Que bom que você está aqui. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos a Deus. Mais uma vez, concentrar a nossa mente, uma mente preparada para enxergar o que Deus faz, para obedecer a Deus, para caminhar nos caminhos de Deus de uma maneira viva, cheia de vida, aquela vida abundante que Jesus nos tem prometido. Quero lembrar que nós estamos naquele período, 15 dias do ano, 3 semanas seguidas, 3 finais de semana seguidos, em que nós estamos com a escola de férias da Escola da Caminhada. Domingo passado foi muito bom, quem participou teve uma experiência toda especial com a presença do pastor Lucas Merlo. No próximo domingo estará conosco o pastor Alonso Gonçalves, falando sobre Deus na contemporaneidade. Como é que Deus está sendo visto agora? Você vai lembrar que num passado não muito distante, e talvez em muitos lugares ainda seja o momento em que eles vivem, qualquer coisa era identificada como Deus. Um trovão, a seca, muita chuva, as doenças, tudo estava envolvido, ou o nome de Deus era envolvido. Hoje as pessoas lidam com a realidade de Deus de uma maneira diferente. Algumas sequer lidam e desprezam completamente esta dimensão espiritual que nos envolve. O pastor Alonso estará conosco e vai dividir as suas pesquisas, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua espiritualidade a respeito deste assunto. Você não deve perder, você deve vir e trazer seus visitantes. É algo especial, a escola de férias só acontece uma vez por ano, então terminado este período, só o ano que vem. Eu quero convocar você a estar aqui. Aqui de público, a minha gratidão a toda a equipe que tem, de maneira muito zelosa, organizado e servido neste momento de Escola da Caminhada, Escola de Férias. Eu quero agradecer a sua vida diante de Deus, diante da igreja, por esta oportunidade. Continue orando pela sua igreja, continue orando pelos os líderes da sua igreja, para que este avivamento do qual nós estamos falando seja uma realidade. E como nós aprendemos semana passada, no encontro passado, avivamento é algo que está intrinsecamente em mim, no meu coração, no seu coração. Ele começa em nós antes de alcançar outras pessoas. Por isso nós estamos nos reunindo para orar. Segunda, terça, quinta e sexta no Google Meet. Hoje, neste momento de meditação, na esperança que a nossa mente seja cada vez mais preparada para experimentar avivamento da parte de Deus. Quando eu percebo Deus agindo, eu fico mais tranquilo. Quando eu percebo que as coisas não dependem da minha força, das minhas capacidades simplesmente, mas que tudo que recebi de Deus, dons e talentos, a gente simplesmente coloca à disposição do Senhor e o Senhor vai agindo. Deus é tão bom, Deus é tão bom. E eu quero depois compartilhar com mais calma coisas que Deus vai fazendo para dizer assim, olha, eu estou aqui. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Deus dá a cada um uma prova da sua presença. Eu quero convidar você então a orar neste instante, buscando a presença de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus querido, nós louvamos o teu nome, porque não há outro Deus além de ti. Todos os outros deuses não passam de ídolos.
E nós vimos te buscar para que o Senhor se assente no trono do nosso coração e somente o Senhor. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer e por isso vimos clamar, ó Deus, para que o Senhor ilumine a nossa mente, nos traga clareza, entendimento sobre nós mesmos, sobre os nossos pecados, sobre a nossa realidade, sobre as necessidades à nossa volta. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo venha nos infundir, ó Deus, de paz, de alegria, que o Senhor mesmo nos conceda, ó Deus, arrependimento verdadeiro, contrição, ó Deus, e especialmente a transformação. Nós te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, coloca as tuas mãos curadoras sobre eles, ó Deus. Ó Deus, diminui a sua dor, alivia, ó Deus, os males que afetam esses nossos irmãos. Traz, ó Deus, restauração da saúde física, emocional, espiritual, ó Deus. Visita, ó Deus, os familiares que estão a cuidar dos enfermos. Concede-lhes, ó Deus, vigor físico, disposição mental, forças espirituais, ó Deus, para cuidar com amor, com dedicação, com carinho. Ó Deus, nós te pedimos que estas famílias, que o ambiente deste lar seja envolvido pela Tua graça e pela Tua paz. Que eles possam experimentar, ó Deus, o Teu cuidado sobre a sua família. Ó Deus, nós te pedimos por esta família espiritual aqui da IBPark. Ó Deus, nos concede as mesmas coisas. Concede, ó Deus, a nós o arrependimento, a confissão de pecados, a tristeza e também, ó Deus, o desejo ardente em nosso coração de experimentar o Teu poder a nos transformar. Ó Deus, dá-nos a Tua visão, que nós consigamos, ó Deus, ter os nossos olhos espirituais desvendados, ó Deus, para as maravilhas que o Senhor vai realizando a cada dia, na vida de cada servo, na vida de cada um que vem a Te buscar. Ó Deus, nos permite andar lado a lado, como uma família da fé, como Teu povo unido, ó Deus, vivendo em amor. Nós te pedimos estas verdades, ó Deus, para que, como diz a Tua palavra, para que se cumpra, ó Deus, o desejo da Tua oração, para que o mundo creia em Cristo Jesus, que nós possamos caminhar em unidade para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, prepara o nosso coração agora para estarmos na Tua presença. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidar você a preparar o seu coração a ouvir essa história tão especial do rei Josias. Vamos à meditação? O avivamento no reinado de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos do seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ainda adolescente, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. 4 anos depois, o 12º do seu reinado, ele começou a eliminar de Judá os altares ligados às orgias religiosas e a destruir os postes sagrados de Aserá e as imagens esculpidas e fundidas
dos deuses e das deusas. Demoliu os altares de Baal, derrubou qualquer altar relacionado aos ídolos e jogou o entulho e as cinzas sobre o túmulo dos que haviam cultuado esses deuses. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os mesmos altares em que ofereciam sacrifícios enquanto estavam vivos. Assim, purificou completamente Judá e Jerusalém. Certo dia, no 18º ano do seu reinado, depois de completar a purificação do país e do templo, o rei Josias incumbiu Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o arquivista do palácio, de restaurar o templo do Eterno. Enquanto recebiam dinheiro ofertado ao templo do Eterno, o sacerdote principal Ilquias encontrou uma cópia da revelação de Moisés. Ele o entregou a Safã, que por sua vez o entregou ao rei. Então leu partes do livro ao rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei. Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito nesse livro, nem seguiram as instruções dele. Aqueles a quem o rei designou procuraram a profetisa Hulda, e ela respondeu: Assim diz o Eterno, o Deus de Israel: Digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e essa gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque esse povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. Digam também ao rei de Judá, já que mandou vocês consultarem o Eterno. Assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e essa gente, e já que você se humilhou, arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também darei ouvidos a você. Assim diz o Eterno: vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno, acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois, leu publicamente tudo que está escrito no livro da aliança, encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna e, diante do Eterno, fez um juramento, comprometendo-se a seguir o Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer. Também prometeu praticar tudo o que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O rei obrigou todos os moradores de Jerusalém e de Benjamim a fazer parte da aliança. Eles aceitaram e se comprometeram com a aliança do Eterno, o Deus de seus antepassados. Josias fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel, e fez que todos se renovassem, servissem e adorassem ao Eterno. Durante toda a vida de Josias, o povo manteve uma conduta correta e seguiu fielmente o Eterno, o Deus de seus antepassados. Nós continuamos tratando do tema avivamento, algo tão importante para a nossa vida. Esta história do rei Josias, do jovem rei Josias, é algo que deve nos impressionar,
porque o relato bíblico conta a história de alguém que teve a sua vida transformada, que teve a sua trajetória transformada e teve o seu epitáfio transformado por causa deste encontro com seu Deus. Por causa deste encontro, ele foi avivado, ele foi renovado, ele foi transformado mais uma vez por causa da presença de Deus em sua vida. Quando nós pensamos em avivamento, é nisto que estamos pensando, que a partir de um determinado ponto, neste lugar de encontro com Deus, do encontro com o Espírito de Deus, nós vamos ser novamente renovados e a nossa história poderá ser recontada ou contada de uma maneira diferente, porque a partir dali, deste encontro com o Espírito de Deus, nós somos reavivados. Aquilo que parecia morte, aquele aspecto sem vida, aquele ambiente que cheirava a morte, passa a exalar vida, passa a ser renovado e a criar uma nova perspectiva. É interessante que nós pensamos em muitas ocasiões que o avivamento é sempre um salto para frente, é sempre um momento deste encontro em que eu sou catapultado para longe, para uma nova realidade muito distante da qual eu estou vivendo, e que isso é o poder de Deus me impulsionando, fazendo com que eu comece a voar como águia, as minhas forças renovadas, e assim a gente pensa num novo momento, numa nova experiência completamente diferente, em que esta vida começa a tomar conta de todos os nossos poros. A verdade é que o avivamento é sempre um retorno. Não é possível dar uma caminhada para frente, não é possível dar um passo adiante sem que a gente perceba o que estava nos afastando de Deus. Porque senão corremos o risco de voltar a repetir os mesmos erros. Então, no avivamento é importante, é necessário, é essencial que a gente volte atrás, que a gente busque aquele lugar onde nos afastamos, onde saímos desta vivência, desta experiência vivificadora que tivemos com Deus. Avivamento é necessário, porque todas as forças da nossa existência vão nos levar ou querem nos levar de volta ao passado, aonde vivíamos ainda, como nós aprendemos, mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos, a nossa natureza humana caída, ela parece que precisa ser convencida constantemente de que ela está liberta dessa condição. E nós precisamos então nos apropriar daquilo que Deus tem prometido para nós. O avivamento não é uma nova partida, um novo ponto de partida apenas, mas é um retorno ao lugar de partida. Aquele lugar onde nós tivemos este encontro com o Espírito de Deus. Não é à toa que Jesus, quando escreve as cartas às igrejas do Apocalipse, ele manda dizer que você precisa lembrar de onde você caiu, para poder renovar as suas obras. Então, o avivamento é muito importante por causa disso e porque você precisa retornar para aquele lugar aonde tudo começou a dar errado. E voltando ali, então, começar a dar novos passos da maneira correta. Senão você terá uma grande chance de repetir os mesmos erros. Por isso, voltar a este lugar de partida para ter um novo começo. É interessante quando nós pensamos então em avivamento, e eu quero olhar aqui para as páginas da Bíblia, para esta história do rei Josias, para pensarmos aqui sobre o que nós podemos fazer em busca do avivamento, ou quais foram os caminhos, as atitudes, os sentimentos, as decisões que Josias, um jovem rei, tomou para que o avivamento pudesse tomar conta da sua vida e da vida da nação, daquilo que estava ao seu entorno. É por isso que a gente pode olhar
e encontrar na história de Josias um tratamento do presente. Sim, e quando nós pensamos no presente de Josias, é muito importante pensar que ele era um jovem rei. Ele assumiu o reinado com 8 anos de idade, provavelmente teria tutores ao seu redor, mas ele era muito jovem. Mas mesmo sendo muito jovem, ele conseguiu perceber no seu presente uma necessidade. O presente, para que haja um avivamento, ele precisa ser tratado. E ele precisa ser tratado em uma maneira de buscar a Deus. Veja que o tempo certo de buscar a Deus é o seu momento. Por isso que Josias não precisou esperar ficar velho, um rei maduro, idoso, cheio de experiências, para então buscar a Deus. Ele, como uma criança ainda, muito jovem, poderia buscar a Deus. A Bíblia nos conta que aos 8 anos de idade ele tomou o trono, ou se assentou no trono. E aos 16 ele começou a buscar a Deus. Diz assim na versão da NVI que eu estou lendo: no 8º ano do seu reinado, ele subiu ao trono com 8, no 8º ano, aos 16 anos, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Ora, com 8 anos ele chega ao trono, aos 16 anos ele começa a buscar o Senhor. Josias tinha uma história e eu tenho a impressão que ele trazia lembranças dessas histórias e talvez até tenha convivido com seu avô, o rei Manassés, que foi um rei muito mau, um rei que fez Israel pecar demais, um rei que com a sua falta de sabedoria fez um banho de sangue em Jerusalém, dizendo-se inclusive que ele colocou o sangue de uma ponta a outra de Jerusalém. Talvez Josias tivesse essas coisas na sua lembrança, não sei se ele chegou a conviver e ver todas estas coisas, mas com certeza ele ouviu estas histórias porque estão registradas nos livros dos reis, então era uma história que todos conheciam, de tal maneira que depois de algum tempo, já como rei, Josias então decide buscar ao Senhor, mesmo sendo jovem. Isso é muito importante para mim e para você que é jovem, para você não ficar esperando chegar a ser velho, mas que o tempo de buscar a Deus é agora. E quando ele chega com 20 anos, então ele começa a fazer uma purificação em todo o Israel. A sua busca por Deus fez com que ele percebesse, que ele tivesse essa iluminação de que havia muitas coisas erradas no seu reino. Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. E quando ele olha ao seu redor, ele percebe que a nação de Davi, seu predecessor, a nação que ele herdou como um descendente de Davi, é uma nação que tem muitos deuses, muita idolatria. E então Josias vai tratar do seu presente. Tratando do seu presente, buscando a Deus. Avivamento só vem quando nós buscamos a Deus. E busque agora. O tempo de buscar a Deus é nesse momento. Mas quando nós buscamos a Deus, interessante que Josias passa por essa experiência, ele percebe o seu presente, o seu entorno, a idolatria do seu país, e ele percebe que precisa tratar do passado. É preciso tratar o presente buscando a Deus, mas é preciso tratar do passado, gerando purificação, gerando acertos, consertos, voltando àquele ponto de partida para começar a reiniciar a caminhada da maneira correta, para não cometer os mesmos erros, para não ir pelos mesmos caminhos errados. É assim que os versos 4, 5 e 7 dizem que Josias, percebendo essa situação, começa a fazer coisas para tratar do seu passado. Diz que ele derrubou os altares dos Baalins. Baal era uma divindade, um tipo de Deus, e haviam vários Baals, vamos dizer assim, que são chamados Baalins, vários tipos de Baal. Então, o seu plural são Baalins. A nação estava recheada com todo tipo de divindade, de ídolo. Ele despedaçou os altares de incenso, que eram provavelmente colunas que tinham a figura do Deus Sol para adoração. Ele despedaçou e reduziu a pó
os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Que ele espalhou o pó sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares. Depois derrubou o altar e os postes sagrados. Esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e finalmente despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Josias tratou do presente buscando a Deus e foi tratar do passado, buscando purificar, consertar, voltar àquele ponto de partida para começar uma caminhada da maneira correta. E por isso ele precisava eliminar todo e qualquer resquício de idolatria que ainda havia na sua vida, na vida do seu povo, no território onde ele estava. Isso é uma lição muito interessante para nós, porque Josias passa a eliminar toda a lembrança da idolatria. Por isso que ele derruba, despedaça, queima, esmaga, reduz a pó, para acabar com tudo isso. Você já pensou? Eu me lembro de um episódio muito interessante de um sitcom em que o marido guardou uma foto da ex-namorada num livro e a esposa, a atual esposa dele, pega e vira uma bagunça a vida dele porque ele tinha uma lembrança guardada em algum lugar daquele tempo, daquela ex-namorada, e causou um desconforto muito grande na história daquele episódio. Pense nestas coisas que do passado, coisas que lembram outros ídolos, lembram outras divindades na sua vida, essa idolatria que ficam guardadas, permanecem, atrapalhando o relacionamento presente. Por isso que Josias sabia que precisava eliminar toda e qualquer lembrança da idolatria, arrasar com isso. Isso é aquilo que João Batista disse, que o machado está posto à raiz da árvore. Existem males que precisam ser cortados pela raiz, precisam ser extirpados, tirados. Ah, mas foi fulano que me deu, foi a bisavó que me deu, e coisas que nos prendem a ídolos. Eles precisam ser retirados da nossa vida. Coisas que atrapalham a nossa caminhada futura. Tem gente que tem o futebol como ídolo e não consegue largar. Ele tem horário para jogar bola, mas não tem horário para adorar ao Senhor, para orar em casa, para vir à igreja, nos cultos. É um problema. Tem gente que não consegue se concentrar para ler a Bíblia, mas nem ouve quando está assistindo uma novela ou vendo uma série. Então, estas coisas que a gente precisa, que vão tomando lugar no nosso coração e que precisam ser eliminadas por vezes da nossa vida. Lembro-me de um jovem que decidiu fazer um jejum de Facebook. Naquela época era pior do que é hoje, mas ele decidiu. Isso aqui está tomando muito meu tempo, isso está concentrando a minha mente. Eu fico preocupado com a vida dos outros, que os outros não estão preocupados com a dele. E ele tomou essa decisão. E foi algo ótimo para a vida dele. Mas é interessante que não apenas você eliminar toda a lembrança, mas que quando Josias decide queimar aquilo, transformar em pó e jogar sobre o túmulo daqueles que praticaram estas coisas, Josias está fazendo um ato de renúncia completa a todo o vínculo de idolatria. Estas pessoas que praticaram isso no meio do povo de Israel eram pessoas que trouxeram a feitiçaria para o meio da nação de Israel. Foram pessoas que foram instrumentos do inimigo para levar Israel ou desviar Israel dos caminhos do Senhor. Isso é muito sério. E Josias, então, com este ato, renuncia a tudo isso e diz: isso aqui não tem mais nada a ver conosco, isso aqui é coisa deles e nós renunciamos a tudo isso. Se você prestar atenção nos versos 24 e 25, nós vamos encontrar Deus falando assim: assim diz o Senhor através da profetisa Hulda. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será
apagada. Isso é muito sério. E estas coisas, esses vínculos que nós criamos no nosso passado com os ídolos e com a idolatria e com a feitiçaria, precisam não apenas ser extirpados, eliminados, mas renunciados plenamente, para só então podermos caminhar pensando no futuro. Josias tratou do presente buscando a Deus, tratou do passado purificando o seu passado, tirando todas essas lembranças. E agora é preciso tratar do futuro, tomando novas decisões, novos comportamentos, novas práticas na sua vida. É assim que os versos 26 e 27 diz que digam ao Uda, ainda falando para o rei de Judá, digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Tendo ele ouvido as Escrituras, ficou estarrecido, ficou arrependido, teve consciência do mal que estava acontecendo na sua nação. Eu quero lembrar recentemente nós falamos sobre arrependimento e destacamos o caminho do arrependimento, que era a confissão, a contrição e a transformação. E, para minha surpresa, mais uma vez, isso se confirma aqui. Veja aqui no verso 21, diz assim, Josias dizendo para os seus líderes que ele mandam a consultar Uda, vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. E ele diz, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E quando ele diz assim, os nossos antepassados, ele está se incluindo nisso. É o nosso povo que não fez isso. E nós confessamos que erramos e nos afastamos do Senhor. No verso 27 diz que o Senhor fala a respeito do coração de Josias. Não é Josias que está dizendo, eu fiquei muito triste. É o Senhor que reconhece isso no coração dele. Diz assim, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Josias está contrito, entristecido, lamenta. Aquele rei que buscou o Senhor e ouviu as Escrituras, está triste porque não está sendo capaz de obedecê-las. E no verso 29 fala da transformação a respeito de Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Josias tomou uma decisão. E no verso 31 diz assim, ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas neste livro. Ele fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma. É assim que o futuro se revela. Um coração avivado está arrependido de onde se desviou do caminho do Senhor, resolve, conserta a sua vida e passa para frente, confessando o seu pecado, entristecido por ele, mas transformado pelo poder do Senhor. Avivamento começa assim. Avivamento começa nesse sentido. Agora, eu quero convidar você a orar, pedindo para que Deus traga avivamento sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Deus querido, nós queremos nesta hora, neste momento, cada um de nós, com qualquer idade, em qualquer situação, buscar o Senhor. Para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que o Senhor revele a nós aonde nos desviamos dos teus caminhos. E nós, ó Deus, clamamos a Ti, pedimos perdão, ó Deus, pelo nosso desviar, pelo nosso afastamento de Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê capacidade para resolver, para consertar, ó Deus, os nossos caminhos, para purificar, ó Deus, da nossa vida, tirar todos esses ídolos, ó Deus, da nossa vida, para que o nosso caminhar possa ser correto diante de Ti e ao Teu lado. Ó Deus, dá-nos a consciência, dá-nos o arrependimento, ó Deus. Nós confessamos que pecamos,
Nós nos entristecemos porque pecamos, mas nós confiamos em Ti para nos transformar e transformar o nosso futuro. Ó Deus, vem nos avivar, vem trazer vida sobre nós, que só a graça do Teu perdão pode proporcionar a nós. Só a Tua graça pode nos fazer novos novamente. E nós Te pedimos isso, no nome precioso, poderoso, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que você busque a Deus, que você seja purificado por Deus e que você tenha um futuro transformado por Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira.